Fala galera, boa noite! Aqui já é noite, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre chaves privadas e chaves públicas. Como vocês sabem, por exemplo, eu estou aqui no Etherscan, né, que é o explorador do Ethereum, que mostra todos os blocos que estão sendo criados e as últimas transações. A gente consegue ver, por exemplo, nessa última transação aqui, ó, essa conta fez alguma coisa, por exemplo, criou um contato, enviou Ethereum para essa outra conta. E essa conta aqui, deixa eu clicar nela, ela não é representada de uma forma assim que seja tão fácil de a gente entender, como lá no Facebook que aparece o nosso nome, como no Instagram que aparece um arroba e o nome de usuário e tudo mais, assim no Twitter e tudo mais. Ela é uma representação hexadecimal. E uma representação hexadecimal é basicamente um amontoado de números e letras, como vocês podem ver aqui, maiúsculos ou minúsculos, que começam com 0x para demonstrar que é uma representação hexadecimal. E todas as contas da Ethereum possuem essa representação hexadecimal para demonstrar que é uma conta da Ethereum e para fazer transações e tudo mais, de forma que cada pessoa tenha segurança, não é? E elas não precisam se identificar, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode usá-la, criar sua própria conta e tudo mais. Hoje a gente vai ver como é que isso aqui é criado, ok? E a gente vai fazer também algumas brincadeirinhas, eu acredito, se é assim que eu posso dizer. Mas então vamos lá, pessoal. Para isso a gente vai precisar do terminal. Você pode aí no Linux segurar o Windows com um T. E a gente vai precisar do Node também, tá bom? Então se você não tem um Node instalado, instala aí ele. Deixa eu ver. A gente vai instalar o pacote Web3, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui como é que se instala. Então deixa eu criar aqui uma pasta qualquer. Aqui teste 1, por exemplo. E vamos lá na teste 1. Ok, estamos aqui, vamos instalar a Web3. E a gente vai precisar da Web3 porque ela contém várias funcionalidades que permitem a gente brincar com a Ethereum. E, enfim, não só brincar e fazer testes, mas usar a Ethereum de verdade. Então, vamos aqui abrir o console do Node. Para a gente conseguir interagir com as funcionalidades da Ethereum, dessa biblioteca Web3, a gente vai precisar importar ela. Depois de importada, a gente vai precisar criar uma instância dela. Show! Então, agora, pessoal, a gente tem acesso a todas as funções da Web3. Então, vocês podem ver aqui que existem diversas bibliotecas e a gente vai estar usando aqui hoje essa Web3 Hotels. Tá bem? Opa, já tinha um ponto ali. E a Hotels, eu dando um tab aqui, mostra todas as funções disponíveis. Tem várias funções e a gente vai usar algumas delas para a gente aprender um pouco sobre representação hexadecimal e como a chave privada gera a chave pública e enfim, tudo mais. Primeira coisa que a gente precisa entender, usando aqui na biblioteca Hotels, é que tudo que a gente escreve, qualquer palavra, ela pode ser representada também na linguagem hexadecimal. É realmente uma linguagem. Hoje, em vez de a gente estar falando, usando as letras romanas, a gente poderia estar usando os caracteres hexadecimais, por exemplo. Mas é muito mais fácil, a gente já está acostumado a usar as letras romanas, né? Então, por exemplo, a palavra hello é representada por essa palavrinha aqui, em hexadecimal. A palavra oi é representada por essa outra. A letra I é representada por 69. A letra A por 61. O número 0 por 30. Enfim, cada representação nossa é representada de alguma forma nessa representação hexadecimal. E esse 0x aqui na frente, como eu disse, mostra que é uma representação hexadecimal, porque se tivesse aqui só o 30, a gente pensar que era o 30 que a gente está acostumado, quando na verdade o 30 é o 0 que nós estamos acostumados. Enfim, então é uma outra forma de representar coisas, ok? Ótimo, então já que a gente aprendeu isso, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar, né? Esse endereço aqui, por exemplo, é uma representação hexadecimal e isso aqui significa alguma coisa. Isso aqui significa alguma coisa. Vamos traduzir isso aqui para a nossa linguagem natural.
Então, assim como tem essa função que traduz da nossa linguagem para a linguagem de hex, existe a função aqui que traduz de hex para a nossa linguagem. Então, hex to, okay. Show. Então, isso aqui é o que significa na nossa linguagem essa representação aqui. Como vocês podem ver, nem na nossa linguagem a gente entende o que está escrito aí. Super interessante. E a gente vai ver o porquê que fica tão complicado assim, tá bom? Enfim, galera, agora que a gente entendeu que as contas da Ethereum são representadas nessa representação diferente, chamada representação hexadecimal, a gente vai ver como a gente, então, cria uma chave privada, uma chave pública a partir de uma chave privada. Porque essa chave pública aqui, ela é criada a partir de uma chave privada. Ok? Essa chave pública aqui, se a gente der uma olhada, no tamanho dela, ela tem 42 caracteres, né? Tirando os dois primeiros, tem 40 caracteres. A chave privada, se você pegar a sua chave privada aí, não precisa mostrar para ninguém, né? E eu não vou mostrar a minha aqui também, mas a chave privada, ela é uma representação de 64 dígitos, assim como isso aqui está representado por 40 letras e números, 40 caracteres. A chave privada, ela é 64 caracteres. Isso pode ser qualquer coisa, por exemplo, o 1 16 vezes, ou 64 vezes. Pode ser uma chave privada. E a partir dessa chave privada a gente pode gerar uma chave pública. Só que essa chave privada é muito fácil de ser adivinhada, né? Por exemplo, ABCS. Isso é uma chave privada também. Enfim, existem diversas coisas que a gente pode fazer para criar uma chave privada, e essa é uma chave privada válida, ok? Mas aí, não é? Para que seja mais seguro o processo de ter uma senha, né, uma chave privada, para que ninguém possa descobrir, ir lá e fazer transações com a sua conta pública e com a sua chave privada e roubar todos os seus tokens que você tiver, existem algumas funções que transformam algo dessa forma aqui em algo mais difícil, que então é transformado na chave pública. Por exemplo, existe aqui Web 3.utils SHA-3, que é um algoritmo que qualquer coisa que a gente passar, por exemplo, eu vou passar só 2 letras. E agora vamos ver o tamanho disso. Ótimo. Então, tirando o 0x, não é? O resto que sobra são 64 caracteres, que é exatamente o que a gente precisa para uma chave privada. Mas, na verdade, a minha senha é AIS, e quando eu joguei nesse algoritmo, ele gerou uma coisa assim, totalmente nada a ver, né? E se eu jogar, por exemplo, AIS 1, aqui começa com 64B, aqui começa com C17, então não tem nada a ver. Então é como se eu fizesse um bolo. Então eu jogo aqui, por exemplo, o leite, né? O leite, vou representar por L. Vou colocar aqui leite. O leite, o óleo, o ovo, a cenoura, deixa eu ver, a farinha. Enfim, eu vou jogando as minhas coisas no meu bolo e eu faço o bolo e o bolo fica pronto. E o bolo é bem complexo, é muito gostoso também. Mas, a partir do bolo, como é que a gente chega nessa receita? Como é que a gente pega um bolo de chocolate, por exemplo, e extrai os ovos que a gente tinha colocado, a cenoura, a farinha? É uma entropia muito gigante. E da mesma forma, esse algoritmo aqui, ele cria um bolo e a gente, a partir do bolo, que foi o que ele criou, a gente não consegue voltar aqui no que a gente tinha digitado. E qualquer alteração mínima que for, se eu adicionar aqui, por exemplo, um 1 no final do nosso bolo, faz uma diferença gigantesca. Aqui terminou com 96A6, aqui terminou com 7CD5. Então é uma forma muito simples de fazer uma representação de uma chave privada muito difícil de ser reconhecida. Por exemplo, ninguém é. Eu provavelmente tentaria essa chave privada se eu fosse um hacker do que essa chave privada, não é?
assim, sendo um hacker bem ruim. E aí, então é isso que eu queria mostrar para vocês, por enquanto, de que você não precisa criar uma senha tão difícil. Por exemplo, você quer criar uma senha para o seu Facebook, entre letras maiúsculas e minúsculas, em vez de você ficar decorando a sua senha, você criar uma senha lá toda, enfim, difícil, que seja difícil de você memorizar, você pode criar uma senha com a letra A, por exemplo, e aí você lembra qual o algoritmo que você vai usar, o SHA-3, e aí você coloca o A no SHA-3 toda vez que você for entrar e vai gerar isso aqui, e você não precisa memorizar isso aqui e ninguém nunca vai descobrir essa sua senha. Essa seria uma utilidade. E isso é o que acontece, ok? Só que os desenvolvedores e principalmente as pessoas que têm muito dinheiro lá dentro da Ethereum, elas usam algoritmos ainda muito mais seguros. Porque, por exemplo, eu posso pegar aqui esse A e eu vou saber que ele vai gerar isso aqui, mas eu posso pegar o hash que foi criado, a gente chama de hash essa representação meio louca aí, e fazer um hash em cima disso. Então aqui o hash do A é isso, e eu pego isso e coloco aqui dentro do SHA também e vai gerar isso. Eu posso fazer isso 1000 vezes, fazer um loop de 1000 vezes e vai gerar um resultado final, e aí essa vai ser minha chave privada. Então vocês podem ver que como a complexidade ela vai ficar grande. É como se você fizesse o bolo a partir dos ingredientes, alguém comesse o bolo, enfim, fizesse as fezes do bolo, as fezes fossem jogadas no esgoto, o esgoto jogado no oceano, e a partir da água do oceano você tem que gerar o ovo, o óleo e tudo que você tinha usado no início. É, assim, algo extremamente complicado. Então, por isso que é seguro, né? Só que o algoritmo usado pela Ethereum para criar essas chaves públicas a partir das chaves privadas, então ele pega aqui uma chave privada, né? Que, por exemplo, é essa aqui de 64, tamanho 64, numa representação hexadecimal. Usa esse algoritmo aqui chamado SecP256K1. Então é gerado uma chave pública de tamanho 40, né, como a gente viu aqui, de tamanho 40, com 0x42, uma representação hexadecimal. Tá, e tem como a gente fazer isso no nosso próprio computador? Com certeza. Tem uma biblioteca que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a chamada Ethereum Private Key to Address. Você pode instalar ela usando aqui o npm e usar aqui Private Key to Address, tudo, mas eu não vou instalar ela não, vou só mostrar aqui no navegador mesmo, não tem necessidade de instalar, ok? Vamos só esperar carregar aqui. Show de bola. Aqui mostra algumas funções e como é que a gente pode usar e tudo mais, então você pode dar uma olhada aqui depois, tudo bem? Quando você instalar ela, mas aqui foi criada aqui uma demonstração desse algoritmo funcionando, que é o qual o nome que eu tinha colocado? Não sei nem pronunciar aquele nome. SecP256K1. Ótimo. Então, se eu pegar aqui a minha chave pública, ou privada, por exemplo, vou pegar aqui, vou criar uma chave privada a partir da palavra hello, por exemplo. Criei essa chave privada a partir dessa palavra hello, tem tamanho 64, eu vou pegar isso de tamanho 64, que vai ser a minha private key, gerada a partir da palavra hello, e vou obter a minha chave pública. Ele está criando aqui minha chave pública. Bem, vamos esperar um pouco mais. Por que não está indo? Será que eu tenho que tirar o 0x? Isso, tem que tirar o 0x, ou o 0x, porque a representação é hexadecimal e ele já entende que vai ser assim, então não precisa declarar o 0x. Ok, então tira aqui o 0x, pronto. Essa aqui é a conta criada e é uma representação hexadecimal, começa com 0x aqui. E essa é a minha conta pública, então a partir de uma conta privada, ou de uma chave privada, eu consegui usar aquele algoritmo que está dentro aqui desse pacote, um código dentro desse pacote que é esse algoritmo. Infelizmente, a Web3 Library, né, a biblioteca Web3 não tem esse algoritmo, mas está dentro aqui dessa library. Então a gente pegou aqui a nossa chave privada, criada a partir da palavra hello, fizemos o SHA-3 dela,
nossa chave privada e conseguimos um endereço público. Se a gente colocar esse endereço público aqui no Etherscan, vamos ver se alguém tem ele. Aqui, ó, ninguém tem ele. Não, na verdade existe, mas não tem, né? Não tem alguém que não tem dinheiro lá dentro. E assim, eu posso pegar, por exemplo, isso se chama Dictionary Attack, que no caso seria eu pegar e por fazer um chá em todas as palavras do dicionário, botar aqui o computador para fazer um chá em todas as palavras do dicionário, verificar quais são as contas associadas, verificar se alguma delas tem saldo, e aí, se eu fosse uma pessoa desonesta, né, eu poderia facilmente roubar o dinheiro que está lá dentro. E pessoal, só voltando aqui rapidinho, na verdade, esse algoritmo ele é treinado para, por exemplo, quando a gente inclui o 0x ou se a gente exclui o 0x, ele faz a representação da conta pública da mesma forma, porque como eu disse, o 0x é opcional na frente, né? Ele é basicamente dizendo que é uma representação hexadecimal, mas o algoritmo já entende que é uma representação hexadecimal que a gente vai colocar de 64 caracteres. Enfim, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então agora vocês entendem como é super importante ter uma chave privada forte, porque se você tiver uma chave privada, por exemplo, de 64 caracteres, alguém pode gerar essa chave, gerar a chave pública a partir dessa chave privada, né? E, enfim, a pessoa não vai estar fazendo isso manualmente, mas hackers com certeza colocam robôs para fazer isso aí, programados, para ficar gerando chaves públicas e conferindo se tem Ethereum lá na conta das pessoas e, enfim, eles podem roubar Ethereum e existem muitos tipos de ataques. E eu falei do ataque dicionário, não é? E uma coisa mais interessante também é que vocês sabem que, por exemplo, quando a gente cria a MetaMask, ela nos dá uma como é que é o nome em inglês? A mnemônica. Eu acredito que é isso em português. Ela nos dá 12 palavras, e essas 12 palavras, elas são colocadas no algoritmo, e o algoritmo é esse que eu falei aqui para vocês, 256K1, então é gerado a chave pública. E em vez de ela usar 12 palavras que são conectadas e que formam semanticamente algo que seja entendível, por exemplo, eu fui comer sabão, que é uma frase que a gente consegue construir na língua portuguesa e que robôs que sabem língua portuguesa, né, que podem ser treinados para isso, conseguem também. Ela produz, por exemplo, sabão, ovo, cólera, independente. Só que tudo em inglês, ó, é claro. E aí, como essas palavras são 12 palavras, e essas palavras não tem uma conexão semântica, acaba que quando a gente joga lá no algoritmo, é algo bem difícil para alguém descobrir, não é? Pegar aí o bolo e conseguir descobrir essas... a partir dos ingredientes, na verdade, conseguir construir um bolo que seja válido, que alguém esteja usando e tenha depositado no dinheiro aqui para a pessoa roubar. E, só para finalizar, se você quiser dar uma lida aqui, esse aqui é o BIP132. Então, o que é o BIP? É 132 ou é o BIP 32? Acho que é BIP 32, se eu não me engano. E aqui vocês podem ver aquele algoritmo que eu estava falando para vocês. Esse aqui é o algoritmo que, por exemplo, essas carteiras, assim, geralmente elas usam. E BIP significa Bitcoin Improvement Protocol, ou seja, é um protocolo de melhora do Bitcoin para que mais contas sejam criadas, né, mais contas públicas sejam criadas a partir de uma conta privada segura. E aí vocês podem ver, né, que existe uma representação aqui e tudo mais, vocês podem ler um pouquinho mais para aprender como é que é a implementação de o que uma MetaMask faz, por exemplo, de pegar criar 12 palavras
né? Pegar 12 palavras e criar como é que se diz o nome? Uma conta pública. E também como é que a MetaMask cria essas 12 palavras, né? Como é que ela gera essas palavras de forma que não fazem sentido semanticamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a importância de vocês terem uma conta privada muito forte. A MetaMask já faz isso automaticamente para vocês. Então, assim, é algo assim mais para você entender como é que funciona por trás e ficar atento caso você crie uma conta privada usando ali o que a gente estava aprendendo no curso de Ethereum, por exemplo, né, o Geth, quando você está criando lá suas contas privadas por meio do Geth. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais!